Olá, seja muito bem-vindo a mais esta Masterclass. E agora vamos falar sobre manejo de inverno. Como não podia ser diferente, e a importância que este manejo tem, né, que esses detalhes que a gente encontra nos momentos tão desafiadores para a avicultura, como é o inverno, nas temperaturas baixas. Claro que em algumas regiões do país a gente não tem tanto problema com temperatura baixa como em outras, né? A exemplo do norte do Brasil, né? Centro-oeste, norte do Brasil, onde nós temos temperaturas baixas no inverno, mas o grande problema lá é o vazio de chuvas, né? Que é o período das secas. E no sul do Brasil, sim, nós temos um inverno rigoroso, bastante intenso, com temperaturas em alguns momentos, né, em algumas noites abaixo de zero, e em alguns momentos, em algumas etapas do inverno, no sul, um inverno úmido, porque é bastante chuvoso. Então nós vamos falar os detalhes sobre isso para que você que está no campo, no manejo do dia a dia destas aves aí, consiga aproveitar o máximo os desafios que temos e retirar o melhor proveito disso. No desafios que é imposto a nós conseguimos saber lidar com eles e retirar os máximos resultados possíveis. E é esse o objetivo desta Masterclass que nós vamos falar nesta aula. O que nós vamos ver? Nós vamos ver então, dentro dessa Masterclass, as trocas de calor, o pré-aquecimento, a importância desse pré-aquecimento, do aquecimento propriamente dito e da qualidade de ar. Porque o inverno, por muitas vezes e por muitos anos, nós começamos em detrimento do aquecimento, nós começamos a fazer uma baixa renovação de ar e com isso prejudicar as aves, porque eu sempre falo, e nos outros cursos que vocês já assistiram, as outras Masterclass e aonde vocês me ouvem, eu sempre venho falando que o que a ave mais faz dentro da sua vida, dentro do barracão, é respirar. Então nós temos que dar qualidade de ar antes de tudo. Obviamente, naquelas semanas, nas 3 primeiras semanas, onde a ave não tem o seu empenamento completo, nós realmente precisamos se preocupar com o aquecimento. Mas jamais, ouçam bem o que eu estou falando para vocês agora, jamais nós podemos em detrimento deste aquecimento, porque a gente tem às vezes uma insuficiência, os nossos equipamentos não são suficientes para aquecer, nós fizemos um abafamento nesses galpões para que o aquecimento sobressaia. Jamais pode ser feito isso. Nós temos que dar condição, sim, de aquecimento, mas é importantíssimo nós cuidarmos da renovação de ar. E por isso nós vamos falar muito detalhadamente nessa Masterclass sobre esses assuntos. Muito bem, essas trocas de ar que as aves fazem é de extrema importância para vocês entenderem, e nas outras aulas que vocês têm aí, que a gente vem conversando ao longo desses 2 anos que tem esses cursos aí à disposição de vocês, no site da LTL Consultoria Animal, nós viemos falando nas trocas de calor pelas aves. Isso é de extrema importância vocês entenderem, porque são somente estas 4 trocas de calor que existem, né? Sendo 3 trocas de calor de baixo custo energético e uma troca de calor de alto custo energético, ou seja, completam as 4, que as aves se relacionam através das trocas de calor com o meio. E nós temos que entender o seguinte, que a ave, ela é, assim como qualquer outro animal, mas nós estamos falando da ave aqui, a ave é um animal que constantemente produz calor, ou seja, a cada segundo que passa da sua vida, ela está produzindo calor. E esse calor ele tem que ser dissipado, ele tem que ser perdido. Mas para ser perdido, e aí entra as trocas de calor, existe um mecanismo, os mecanismos físicos, que são as trocas de calor. Então,
nós temos que entender bem a condução e a irradiação para este momento que nós estamos falando agora, que é o inverno, que são as trocas de calor mais comuns de acontecer no inverno, porque o gradiente, o diferencial de temperatura entre as superfícies onde esses animais estão, o ambiente onde o animal se encontra, é muito menor, na grande maioria dos casos, e com muito mais fácil da temperatura ser diminuída do que a própria ave. Então, por isso nós temos que entender realmente essas trocas de calor. E é isso que nós vamos falar. Destas trocas de calor que nós estamos falando, para este período o que mais importa é a condução e a irradiação. Este mecanismo de troca de calor, esse mecanismo físico, ele serve para ganhar calor ou para perder calor. Uma superfície, uma massa, um meio, né? Seja ela o ar, a ave, sempre um ganha e o outro perde. Isso é um mecanismo de ganha-perde, por isso que a gente fala ganha-perde aí para vocês entenderem. Então assim, na condução, se um animal está ganhando, se a ave está ganhando, a superfície a qual ele está encostada, né, está perdendo. Ao contrário, se o animal está ganhando temperatura, a superfície que ele está em contato está perdendo temperatura. Na irradiação, a mesma coisa. Através de ondas eletromagnéticas, né, esse animal pode ganhar calor, ou o nosso corpo, assim como as aves, através das ondas eletromagnéticas, elas podem dissipar, perder calor para o meio. Então isso é muito importante que fique muito claro para vocês. Se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, estamos inteiramente à disposição. Por favor, mande suas perguntas ou, melhor, assistam as masterclass e as lives que tem no canal, tanto lá no canal do YouTube como nestes cursos, e eu acredito que nos cursos que vocês têm aí dentro deste plano premium que vocês assinam, está muito bem explicado essas condições aí de trocas de calor. E aí, para elucidar vocês, mais uma vez eu trago essas imagens para vocês entenderem como funciona realmente as trocas de calor, por condução e por irradiação. A condução realmente é isso que está acontecendo nas mãos dessa pessoa que está segurando essa xícara. Se esta xícara ou esta caneca estiver com temperatura de superfície dela, por exemplo, dentro dessa caneca está água gelada, né, água fria, esta caneca está com a superfície menor que a temperatura das mãos. Ou seja, as mãos vão perder calor para a caneca para aquecer a superfície dela. Caso esta caneca, como é o caso que está sendo mostrado aí para você, caso essa caneca esteja com café, com um chá quente, ou seja, esteja com a superfície mais quente que a superfície da mão dessa pessoa, o que ocorre nesse momento? A caneca, por esse diferencial de temperatura, passa o calor dela para as mãos. E com isso está aquecendo as mãos dessa pessoa. É assim que funciona a condução. Mas isso só vai acontecer com esse diferencial de temperatura entre uma superfície e a outra. A partir do momento que elas se igualam, que as temperaturas tanto da superfície da caneca quanto da superfície da mão ficam igual, para de acontecer essa troca de calor por condução. Cessa, isso não existe mais. A irradiação, da forma que vocês estão vendo aí, é uma mão que está se aproximando, mas não está em contato com a prancha do ferro elétrico. E este ferro elétrico aquecido, a gente não precisa encostar a mão para sentir o calor. Por ondas eletromagnéticas, esse calor está sendo dissipado e a mão absorve e sente. Isso é muito importante vocês entenderem e ficar muito claro para vocês, porque nós vamos falar agora de pré-aquecimento e de aquecimento, a importância desses detalhes que está sendo falado aqui nas trocas de calor, para vocês poderem agir dentro do galpão e terem sucesso na sua atividade. Isso é o importante. Observem aqui nessa imagem, eu vou colocar ela maior aqui para vocês verem. Observem nessa imagem aí um aquecimento feito por irradiação. Mas Lima, o que é irradiação que eu não estou ouvindo? Se vocês observarem nessa imagem, vocês verão campânulas.
Aqui, campânulas com o combustível gás, né, o gás liquefeito de petróleo, que está sendo queimado esse gás, e esta campânula que está aí nas laterais do galpão, aí, distribuídas uniformemente ao longo desse pinteiro, essa campânula queimando esse gás, ela produz calor e irradia o calor. E aí vem um detalhe muito importante na irradiação. O aquecimento pela irradiação é feito através das ondas eletromagnéticas e elas agem na superfície que está logo abaixo dessas ondas eletromagnéticas. Então, seja na superfície corporal das aves ou na superfície da cama. Então, as aves embaixo dessa campânula, se elas estiverem emitindo ondas eletromagnéticas de calor, essas aves estão sendo aquecidas. Isso é importante ficar claro, essa diferença de aquecimento. Porque aí vocês vão entender assim, Lima, mas esse aquecimento é muito caro, esse aquecimento não está mais sendo utilizado no Brasil. Sim, por umas questões enormes aí de fatores que a gente já discutiu muito nas outras lives e nas outras masterclass, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Isso é um aquecimento muito pouco utilizado no Brasil. Porém, é o aquecimento mais utilizado no restante do mundo. Somente no Brasil que a gente não utiliza isso. 99% dos outros lugares que criam aves, né, eu não vou botar 100% porque vamos tirar o Brasil fora, aquecem aves por irradiação. Então, vocês tamanho vê a importância da irradiação e como é que ela funciona. Ela aquece tanto a superfície de cama quanto a superfície corporal das aves. E independe da movimentação de ar que passa por baixo dessas ondas eletromagnéticas. Tanto é verdade, se vocês quiserem mesmo comprovar isso, vocês se submetam a ir para o sol, pelo período da manhã, o período da tardinha, onde tem o sol e a temperatura do ar está baixa, e às vezes está com uma brisa, uma leve brisa. Vocês vão sentir o calor do sol. Por quê? Porque independe daquele ar frio que está passando, a onda eletromagnética emitida pelos raios do Sol aquecem a superfície. E como nós estamos se expondo a essa superfície, a gente acaba recebendo essas ondas e sendo aquecidos. Né? E isso é irradiação, é assim que funciona a irradiação. Muito bem. O aquecimento do ar. Aqui mora um grande detalhe e vocês têm que entenderem isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês entendendo este aquecimento, esta dinâmica do aquecimento de ar, do aquecimento de ar, que é onde 90% dos galpões brasileiros trabalham, ou seja, tem uma fornalha, independente do combustível que essa fornalha tem, né? Seja essa fornalha queimando pellet, cavaco, lenha, às vezes até diesel, ela vai produzir calor numa câmara de calor, uma câmara de combustão, e esta combustão, esse calor, vai aquecer uma tubulação, por onde vai ser succionado o ar através da turbina, e este ar vai passar por essa tubulação e vai receber esse calor. E com isso eu vou jogar para dentro do pinteiro ar quente. É assim que nós fizemos a maioria dos aquecimentos no Brasil, jogando ar quente para dentro do pinteiro. Você que me ouve agora, muita atenção nesse aquecimento e provavelmente você faz esse aquecimento, porque a grande maioria do Brasil faz esse tipo de aquecimento. Cuidado com isso. Por que eu quero chamar a atenção de vocês com isso? Porque o calor transmitido pelo ar faz com que o ar expanda as moléculas. O ar, vamos supor que cada dedo meu seja uma molécula. E elas estão dispostas, né, uma perto da outra, através da sua composição química, né, da química e física da sua... Como é que eu vou dizer para vocês? Da sua forma, né, da ligação molecular que existe no ar. E a partir do momento que eu coloco energia, que esse ar recebe aquecimento, essas moléculas se alteram um pouquinho e se afastam uma das outras. Elas ficam assim. Nesse afastamento, acabam tendo a capacidade de absorver mais água. O ar faz isso, tem essa capacidade. Só que nesse momento que ele está se afastando, que essa molécula está uma mais distante da outra, esse ar fica mais leve.
E todo o ar quente, por isso que todo o ar quente, ele tem a tendência de subir. Aqueçam um balão para vocês verem o que acontece. Aqueçam o ar do balão para vocês verem o que acontece. Esse ar sobe, esse balão sobe. E esta é a dinâmica que os baloeiros, né, que usam aí para poder, esses balões que esse pessoal usa, principalmente nesses... usam por hobby mesmo, né, dessas voltas de balão, utilizam para essa técnica para poder o balão se elevar, né, aumentar a altitude dele e ele ficar voando através do aquecimento do ar. Então é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque nós queremos aquecer o pintinho, como mostra a imagem a seguir, que vocês estão vendo aí, nós queremos aquecer o pintinho que está na cama. E esse pintinho estando na cama, eu preciso fazer com que este ar aqueça a cama. Por quê? Porque qual é o tipo de troca de calor que eu vou ter que fazer para esses animais aí? Só tem um tipo de troca de calor que eu tenho que fazer para esses animais, que vocês viram agora há pouco anteriormente comigo aqui, que é qual? O aquecimento de superfície, porque através da condução eu consiga passar o calor para esse pintinho. Então quem que eu tenho que aquecer? A cama. Quem aquece ar, ou seja, quem queima combustível numa fornalha e joga ar quente para dentro do pinteiro, aquece o pintinho, transfere calor para o pintinho somente de uma forma. A forma eficiente disso é por condução. Então quem precisa estar quente nesse momento é a cama. Só que, amigo, você que me ouve, amiga, você que me ouve, a cama ela tem um detalhe importante. A cama, ela é um mau condutor de energia. Então ela demora muito para absorver o calor deste ar que está ali se aquecendo, porque nós estamos injetando ar quente cada vez mais. E aí o que eu quero dizer isso com vocês? Que nós precisamos de tempo para que a cama absorva esse calor. Então não adianta você, no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, no sudoeste do Brasil, no centro-oeste, em qualquer lugar que você estiver, principalmente no sul, não adianta você querer fazer fogo, acender o fogo dentro da fornalha um dia antes no inverno. Você tem que aquecer no mínimo, começar a aquecer esse pinteiro para que esse ar consiga transferir calor para a cama no mínimo 48 horas antes de chegar os pintinhos. Porque senão vai acontecer o que vocês estão vendo nessa imagem aí. A imagem que está aparecendo para vocês, a primeira imagem, a imagem da esquerda que vocês estão vendo na tela de vocês aí, é um aquecimento feito com um tempo maior de pré-aquecimento, ou seja, uma quantidade de horas a mais aquecida, e a cama chega a 33 graus. Agora, a imagem da direita, vocês veem uma cama que não ficou um tempo suficiente para aquecer e a cama só chegou a 30 graus. Observem essa imagem, né, que gentilmente o Lucas nos cedeu de um alojamento, e esse alojamento é na região de Minas Gerais. Vocês observem a uniformidade de espalhamento dessas aves. As aves da temperatura de cama a 33 graus estão mais uniformemente, mais espalhadas nesse pinteiro do que as aves com a cama de 30 graus. Por quê? Porque a temperatura do ar não importa nesse momento. Importa aquela temperatura que vai passar por condução para as aves. Vai levar a temperatura da cama aquecida para a pata do pintinho, para o peito desse pintinho. Isso é o importante. Assim, na natureza acontece também. Se nós remontarmos lá para trás, lá no tempo que se criava a galinha caipira e que as nossas nonas, a minha fazia isso pelo menos, ela colocava a chocar uma galinha para que os ovos... que saísse pintinho, que produzisse pintinho, essa galinha, depois de um certo tempo, tirava os pintinhos do ninho e levava para o terreiro dela lá. E lá, ela aquecia os pintinhos como? Trazia os pintinhos para baixo das asas dela. O que ela estava fazendo ali? Condução, encostando o pintinho na pele dela. É isso que precisa. E aí o pintinho saía na temperatura baixa de novo, né? Perdia calor e voltava para a mãe. É isso que nós precisamos, que a cama, como nós não temos a choca para fazer isso, nós precisamos
que a cama faça esse papel. E para isso, a importância dessas trocas de calor vocês entenderem e a importância do nosso pré-aquecimento, tá bom? Por causa desta superfície corporal que nós precisamos fazer com que esse animal, através dela, absorva esse calor da cama. E olhem só para vocês verem como ainda é difícil da gente fazer isso se vocês interpretarem. Vocês estão vendo duas aves aí. Uma ave jovem, uma ave de um dia, um pintinho de um dia, e uma ave na fase final. Se a gente pegar e vocês imaginarem toda essa superfície de pele que esse pintinho tem, e pegar essa superfície, né? E pegar o peso desse pintinho e dividir por essa superfície, nós vamos ter uma quantidade de peso por centímetro quadrado de pele bem pequena. Então, o que isso quer dizer? Que a produção de calor desse pintinho em relação à superfície, ou seja, a forma mais rápida do pintinho perder calor, ela é muito pequena. Então, eu estou produzindo pouco calor por centímetro quadrado de pele. Já ao contrário, quando essa ave está adulta, eu tenho, nessa mesma proporção, se eu pegar o peso dela e dividir pela área corporal dela, eu tenho uma quantidade de peso muito maior por centímetro quadrado de pele do que quando ela é jovem. Então ela tem uma dificuldade grande de perder calor. Então isso acontece com a gente. Nós precisamos cuidar esse detalhe, fazer com que isso jogue a favor nosso e não ao contrário. Então nós temos que entender isso, porque isso aqui é a natureza, não tem o que nós fazermos. Nós temos que entender isso e manter sempre uma cama muito bem aquecida, para que essa ave, na primeira e segunda semana, que é onde ela tem dificuldade de segurar o calor, de produzir calor em relação à sua superfície corporal, por isso ela perde calor muito fácil, jogue em nosso favor. Então nós temos que entender isso. Muito bem, aqui tem um trabalho, né, que mostra essa relação, e aí aqui bem explicado, ó, um pintinho com uma massa corporal, ou seja, o peso, e uma superfície corporal em centímetros quadrados. À medida que o peso aumenta, na linha horizontal ali, à medida que o peso aumenta, não é proporcional o aumento da sua superfície corporal. Isso é só um trabalho para corroborar o que eu venho falando para vocês. Então, se esse pintinho, lá no primeiro dia, ele sai de quase 1 para 1, ou seja, 1 grama de peso vivo para 1 centímetro quadrado. Quando ele chega aos seus 2 quilos de peso vivo, mais ou menos aqui, ó, todos os trabalhos mostram que ele não tem 2 quilos, 2.000 centímetros quadrados. Então, o que acontece? Ele tem um maior peso por centímetro quadrado. Com isso, produz mais calor para aquele mesmo centímetro quadrado ser dissipado o calor. Por isso é importante a gente entender esses detalhes. Muito bem. E aí nós entramos propriamente dito agora nessa questão do pré-alojamento. Essa é a importância que eu trouxe antes, nesses primeiros minutos para vocês, para a gente falar do que realmente vai nos dar dinheiro, do que realmente vai trazer o sucesso para a nossa criação, que é o pré-alojamento. E esse pré-alojamento nada mais é do que preparar o local, né, com temperatura de ar em 30 graus, mas porém o mais importante, uma cama com temperatura entre 28 a 30 graus. Por que 28 a 30 graus? Porque vai depender do tamanho da chegada desse pintinho. Um pintinho mais pesado requer uma temperatura um pouquinho menor. Um pintinho mais leve, quando chega, requer uma temperatura maior. Então, variando. Mas, de forma geral, se vocês conseguirem manter uma cama no alojamento com uma espessura de 5 a 6 centímetros com uma temperatura de 30 graus, eu garanto para vocês, é sucesso sempre no resultado de vocês. Por quê? Porque vocês, dessa forma, vão conseguir manter boa qualidade, uma boa renovação de ar durante essa fase inicial. Aonde o metabolismo dessa ave é grande e ela está formando os seus órgãos ainda, está em formação dos seus órgãos, das suas vísceras. Isso é importante, ter esse crescimento visceral ser feito com boa qualidade de ar e sem essa ave sentir estresse por frio. Então o que nós precisamos? Uma cama com 6 centímetros de espessura, 5, 6 centímetros de espessuras, com uma temperatura de 30 graus. E para isso, você que me ouve, tem que entender que se estiver fazendo com campânula, com irradiação, o tempo de exposição dessa cama é menor.
a essa temperatura. Agora, se você estiver fazendo com um aquecimento de ar e esse ar quente sendo jogado para dentro do pinteiro, você tem que pôr isso em mente sempre. Eu preciso de tempo, porque o ar quente, a tendência dele é subir, e eu tenho que fazer com que esse ar chegue na cama e aqueça a cama. Então, não importa onde você estiver nesse Brasil, na América do Sul aqui, você tem que manter no mínimo 48 horas esse pinteiro vedado, bem fechado e com a fornalha injetando o ar quente lá por 48 horas. Para quê? Para que a cama absorva esse calor e mantenha uma superfície, uma espessura dentro da sua superfície, mais a espessura de 5 centímetros de cama a 30 graus. Aí você diz assim, Lima, mas isso é muito aquecimento? Não é muito aquecimento. Sabe por quê? Porque aí depois a gente se apavora e mantém aquecido e tentando aquecer essa ave por 25, 26 dias. Então o que eu sugiro para você? Que aquele período que você iria, aquela quantidade de combustível, seja lenha, cavaco, pellet, enfim, que você iria gastar lá para frente dos 21 dias, você gaste agora no início e faça bem feito, porque o resultado que você vai te surpreender. Você vai ficar impressionado com isso. Estou falando por experiência e por relato de pessoas que já fazem isso há um bom tempo, há alguns invernos, e estão tendo resultado fantástico. Porque o que importa é essa transferência de calor da cama para a ave, porque eu não consigo, aquecendo o ar, fazer o ar transferir calor para a ave. É difícil, isso não acontece, a menos que esse ar tivesse com uma temperatura muito grande. Mas aí nós já começamos a ter outros problemas sanitários dentro do galpão. Então, vamos se ater a aquecer a cama. É isso que nós precisamos. Precisamos aquecer a cama, para a cama, através do mecanismo de condução, passar o calor para a ave. Por isso da importância do pré-alojamento, desse pré-aquecimento. Fazer um pré-alojamento bem feito, por todos os detalhes que vocês conhecem e são importantes, mas sim se adeter a esse pré-aquecimento durante esse período. O pré-aquecimento para manter esta cama com uma espessura de 5 centímetros a 30 graus na hora da chegada desse pintinho. Muito bem, olha só. Aí nós estamos vendo fotos e imagens de pré-alojamento, aqui de uma maneira onde as pessoas aqui fecharam a cama com esse papel craft, e o outro não. Qual que é a diferença disso? Eu vejo a simples diferença. O papel craft que vai te dar uma condição de limpeza, porque ele está limpo em cima de uma cama, mas se você também fizer uma colocação de uma navalha nova, também vai sofrer o mesmo efeito. Mas o principal diferença, e vamos voltar, não vamos focar na sanidade, mas e sim na ambiência. O papel, por si só, ele é um isolante térmico. Então, às vezes, quando eu não consigo aquecer muito bem minha cama, o papel me ajuda. Porque aí eu estou fazendo um isolamento entre o pé do pintinho, o peito do pintinho e a cama que está fria. Serve? Serve. Mas temos que ter alguns cuidados. Não podemos deixar esse papel umedecer, não podemos deixar esse papel embaixo, a cama estar úmida quando colocar esse papel, porque nós vamos criar uma câmara de fermentação embaixo desse papel, que é onde nós tirarmos esse papel, não vai ter como aguentar a amônia. Então nós temos que ter cuidado com isso. É funcional? É funcional. Mas só tem que ter esses cuidados. E na imagem da esquerda, que vocês estão vendo aí, é sem o papel. Claro que a pessoa aí provavelmente vai colocar o papel embaixo das linhas para estimular consumo de ração e tudo. Mas o que eu quero mostrar com isso? A importância do aquecimento. Se vocês tiverem a consciência e fizerem esse aquecimento 48 horas antes, não é o papel que vai fazer a diferença no desempenho inicial do pintinho. Esse papel como isolante térmico. É o aquecimento da cama. E aí ela vai transferir o calor para esse pintinho. Muito bem. Observem aqui nessa imagem esses galpões aí, onde nós temos um aquecimento e os pintinhos estão todos logo após a chegada no galpão, todos em cima do papel. Por que será que eles estão no papel? Pelo motivo que eu falei anteriormente. Qual é? O motivo de que
Este papel é um isolante térmico. E aonde é mais quente? Aonde está isolado termicamente. Então o pintinho vai ficar no papel. E vocês podem até estarem puxando da memória que alguns alojamentos de vocês, esse pintinho leva até um dia. Ou vai sair somente no outro dia de cima do papel. E aí vocês falam assim, já ouvi falar isso, sabe? Eu estou falando porque o produtor já comentou comigo. Esse pintinho que veio agora é muito preguiçoso. É um pintinho que não sai do papel. Na verdade, às vezes é o seguinte, não é o problema do pintinho. O problema é a cama que está fria. E esse pintinho vai botar o pé no frigelado? Não, ele vai ficar em cima do papel. Isso é o detalhe e é a observação que vocês têm que fazer. Muitas vezes não é a culpa do pintinho. Porque eu sempre falo o seguinte, ó. O pintinho, quando ele chegou no caminhão, que a gente abriu a porta do caminhão, ali dentro está um potencial adormecido que a gente não tem noção, mas de mais ou menos, eu vou chutar um número aqui, pode ser que eu esteja até subestimando a genética, mas de 600 pontos de fator, de IEP. E aí, à medida que nós colocamos esse pintinho para dentro do galpão e vamos trabalhando ele ao longo das horas que passam, a gente vai fazendo com que esse pintinho perca este potencial dele, através dos nossos pequenos erros. Né? E aí vocês estão vendo um erro, que o quê? O pintinho não saiu do papel. Ele passou um dia ou meio dia em cima desse papel. Você sabe o que representa um dia de vida desse pintinho em cima do papel? Representa dizer para vocês que mais de 2%, porque um pintinho hoje está durando nesses frangos que abatem pesado aí com seus 45 dias, ele tá durando 45 dias, então, dentro do nosso galpão, é dizer que esse pintinho, mais de 2% da vida dele nós perdemos. A cada dia que você perde ou você deixa de ganhar dentro do galpão, você está perdendo 2% do potencial, mais de 2% do potencial das aves. Isso para quem aloja frango é pesado, mas quem faz griller é muito mais. É quase 4%. Dependendo do dia do abate. Então, pessoal, vamos ter muito cuidado com isso. É 1000 e poucas horas que um frango pesado dura dentro do galpão. Né? Vamos fazer a conta até para vocês verem aqui, mas eu acredito que seja isso. 24 vezes 45 dias, nós estamos falando de 1080 horas, numa média de alojamento de 45 dias. Então, assim, é um pouquinho mais de 1000 horas. Se nós perder 10 horas, disso aí nós perdemos 1%. Então, vejam bem, menos de meio dia, nós já perdemos 1% do potencial dessa ave, ou seja, da vida dela. Então, nós temos que ter cuidado e manter o quê? Cama quente. Isso aqui é um aquecimento de ar que vocês estão vendo. Este tempo, não é que o forno não funciona. O tempo que este forno ficou ligado antes de receber os pintinhos foi insuficiente para aquecer cama. Aí você pode estar me perguntando assim, mas Lima, o meu aquecimento aqui, os técnicos estão falando que é insuficiente. Tem muito isso no Brasil. Muito aquecimento insuficiente. Mas aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o que tem na mão. Opa, meu aquecimento é insuficiente, eu tenho que, em vez de 48 horas, eu tenho que deixar 50, 60 horas ligado. Para quê? Para que aqueça bem a cama. Isso é o importante, é vocês entenderem o equipamento que vocês têm, né? Se é um momento que vocês não estão com condições de fazer um investimento e melhorar essa condição, vocês têm que trabalhar com o que vocês têm. Tá? Uma ótima oportunidade que vocês têm no inverno é fazer uma união, um sinergismo desse aquecimento, aquecer com o ar e usar algumas campânulas para irradiar o calor, porque o aquecimento de vocês pelo ar às vezes pode ser insuficiente. Então é um sistema que eu venho falando faz bastante tempo e que funciona muito bem e é barato, porque vocês para comprar um forno hoje, vocês vão gastar alguns 10 mil reais, né? Para comprar um forno, uma fornalha nova. Agora uma campânula, com 1000 e poucos reais hoje, vocês compram uma campânula, até menos que isso. E aí vocês colocam pontualmente nos lugares onde esse forno não está sendo eficiente. É um sinergismo muito bem que pode acontecer. Tá? E aí a gente mantém esse aquecimento de cama a 30 graus. Isso é importante. Vou tomar uma água aqui, porque senão a garganta ela acaba judiando e a gente não consegue chegar até o final dessa conversa, né? Muito bem. E aí o que eu quero mostrar para vocês? Mais uma vez de novo a foto lá de Minas Gerais, que o Lucas nos mostrou. Observe, um alojamento bem feito,
Por causa da condição de temperatura de cama. É este da esquerda, onde as aves, 25 a 30 minutos depois de chegadas no galpão, estão todas espalhadas. E aí a ave que não passa frio, ela vai comer e beber logo. Não tem estímulo melhor para a ave do que um bom aquecimento. O melhor estímulo que tem para a ave é uma cama a 30 graus. Isso é o melhor que a gente pode fazer para a ave. Observem aqui, ó. Olha uma cama aqui onde o pintinho está fora do papel, está bem espalhado um do outro. Essa temperatura que vocês estão vendo de 30 graus aqui, o pintinho está separado um do outro, cama a 30 graus. Aí isso aqui é uma coisa que acontece, uma gentileza do Daniel que mandou para mim essa imagem aqui, mostrando um alojamento que a temperatura de cama está 15,8 graus. Não precisa dizer assim, mas provavelmente a temperatura do ar esteja 33, 34 graus. Eu não duvido disso. Até acredito que esteja. Por quê? A gente faz um fogo num forno muito bom, 3, 4 horas antes do alojamento, a temperatura do ar chega a 35, 36 graus tranquilamente. Mas a cama não absorve. E aí nós jogamos esse pintinho nessa geladeira que nós estamos vendo aí de 15 graus. E aí o que vai acontecer com esse pintinho? Isso que vocês estão vendo na imagem. Tudo amontoado e provavelmente amanhã ou depois, ou seja, 24, 30 horas depois, vai começar a sair do papel. Só que aí nós já perdemos mais de 2% desse pintinho. Perdemos 2% que eu digo da vida dele. E aí nós perdemos em desempenho, naquele período onde ele tinha que comer rapidamente para desenvolver todo o sistema visceral dele, o tubo digestivo todo, fígado, enfim, tudo que está sendo desenvolvido ainda, porque não terminou de desenvolver, mas aí ele não comeu. E aí nós temos essas perdas. E aí acaba cometendo esse frango adulto lá no final, com baixo desempenho de conversão, com baixo desempenho de ganho de peso, e aí a gente começa a tentar achar 1001 desculpa, mas a verdade é que o quê? Lá na primeira semana, nós não atendemos a necessidade de calor dessa ave, ou seja, de troca de calor dessa ave, que precisava ter uma temperatura de cama de 30 graus, para que a cama passe calor por condução para esta ave. E assim ela saia feliz da vida, buscar o alimento e buscar a água. Isso é o importante. É isso que nós precisamos ter nos nossos galpões e ter sempre na nossa ideia. Olhem aqui essa outra foto aqui também. É uma imagem típica de uma cama fria. As aves não vêm para cá. Isso aqui é na hora de dar o espaçamento. Aí a gente passa assim, dá o espaçamento de manhã e diz, não, as aves só chegam aqui de tarde. Mas por que chegam de tarde? Já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque a cama está fria ali. Mas qual que é a solução disso no espaçamento? A solução disso no espaçamento é nós, na noite anterior, usar aquela cortina que a gente sempre usa aqui, né, a cortina transversal do pinteiro. Naquela noite anterior que nós vamos dar o espaçamento, ou seja, não damos o espaçamento ainda, nós já levar a cortina, as duas cortinas, seja ela a frontal e a de trás do aviário, né, aquela que está de frente para o lado da entrada de ar principal e aquela que está para o lado dos exaustores, já levar ela no lugar do espaçamento do próximo dia. Para quê? Para que passe aquelas 12 horas da noite aquecendo esta cama, fazendo um pré-aquecimento dessa cama que vai receber o pintinho no outro dia. Aí vocês podem pensar assim, Lima, mas isso aí eu vou gastar muito gás, porque eu aumentei meu volume de uma noite antes, eu já aumentei a minha área de pinteiro para aquecimento e eu vou gastar lenha e o forno ficar mais tempo ligado. Claro que vai, mas você está preparando esta cama para que esse pintinho chegue e já saia comendo e bebendo. Não fique se preocupando em não pisar ali. E vocês tentando que tocar o pintinho. Isso são soluções, são detalhes importantes que você tem, que você consegue fazer no seu dia a dia. E não vai mudar nada a sua atividade, pelo contrário, só vai facilitar e melhorar o seu desempenho e melhorar o seu resultado. É isso que a LTL, Consultoria Animal, traz na sua filosofia de trabalho, para que você consiga sempre estar tirando o melhor potencial com o menos trabalho possível. O seu melhor potencial, o seu melhor desempenho e dando o melhor resultado para você. É isso que nós buscamos, é isso que nós queremos, que vocês tenham bastante resultado. E aí, agora nós vamos falar de uma parte importantíssima, né, que é a renovação de ar. E aí nós temos vários modelos de galpões no Brasil, onde, na sua grande maioria do Brasil, ainda são os aviários pressão positiva.
E como fazer renovação em galpões pressão negativa e galpões pressão positiva. Pessoal, só tem uma forma, é fazer com que o ar seja trocado, seja feito uma troca de ar, do ar interno saia e venha ar novo para dentro do galpão. E aí tem, para os galpões climatizados, essa fantástica tecnologia que, apesar de antiga, né, que remonta lá aos anos 90 nos Estados Unidos e na Europa, chegou agora nos anos 2000 no Brasil e com força nos anos 2010 no Brasil, que é o inlet. É essa imagem da esquerda que você vê aqui na sua tela. E esse inlet realmente ele tem uma função fantástica, porque aí ele entra o ar por cima, ele faz com que o ar de fora, que frio, misture com esse bolsão de ar quente, que lembra o ar quente sempre sobe, você misture com esse ar e caia sobre as aves um ar mais ameno, mais aquecido e com melhor qualidade de gases, né? Com menos gás carbônico, com menos amônia, enfim, um gás puro, né? Um ar puro, sem gases, produzidos dentro do galpão. Então o inlet é fantástico. E aí, não vou entrar em detalhe aqui porque tem outras masterclass dentro dos cursos aí da LTL que falam muito bem sobre inlet, né? Mas esse é o objetivo, é trocar o ar. Para quem não tem, nós temos que realmente fazer uma fresta na cortina frontal, nessa foto da direita mostra para vocês, para que o ar entre por cima. O ar sempre tem, quem não tem inlet e tem pressão negativa, o ar tem que entrar por cima para fazer essa mesma mistura que com inlet a gente busca fazer. Fazer com que o ar entre por cima para fazer com que esse ar frio que está entrando, mais frio, né, ele aqueça, se misture com o ar quente, o bolsão de ar quente que está em cima e comece a ganhar um pouco de temperatura antes de cair nas aves. Isso é importante a gente fazer. E sempre, assim, cair com baixa velocidade. Quanto menos velocidade nós tivermos dentro do galpão, melhor. Tá? E aí, para quem não tem esse sistema de pressão negativa e tem o sistema de pressão positiva? Pessoal, independente do sistema, tem que renovar o ar. E aí a gente trabalha com fresta na cortina para quem tem pressão positiva. Lima, mas é muito frio, tem que trabalhar com fresta. Se você não está tendo qualidade de ar interna e o ar está pesando, você tem que fazer fresta. Vai baixar um pouquinho a temperatura. É melhor que baixe meio grau, 1 grau a temperatura em um determinado momento, mas que haja essa renovação de ar, que seja feita essa renovação de ar, depois você volta a fechar. E aí eu trabalho. Cortina, quem tem galpão de pressão positiva tem que manejar cortina. E esse manejo de cortina é durante 24 horas. Eu preciso fazer isso. Mas ninguém faz, Lima, porque é muito pesado. Eu sei que é difícil de fazer, mas infelizmente aqueles melhores resultados, se vocês buscarem e vocês começarem a conversar com esses produtores que têm esses resultados extraordinários em galpões de pressão positiva, vocês vão ver que eles fazem manejo, eles fazem renovação. E é isso que importa. Nós precisamos renovar o ar, porque o que a ave mais faz dentro do galpão é respirar. A ave brinca respirando, a ave come e respira, a ave bebe e respira e a ave dorme e respira. Então, tudo aquilo que a gente gosta que a ave faça, a ave respira nessas atividades. E nós precisamos fazer com que a respiração seja com ar de qualidade. Tá? E quando eu falo qualidade é que tenha baixa quantidade de gás carbônico, uma baixa concentração de umidade relativa, né? E com isso, cuidando esses dois fatores, gás carbônico e umidade relativa, os outros gases estão sempre sob controle. Porque a gente fala muito na amônia, né? Falar muito, a amônia é muito prejudicial. A amônia é prejudicial, é muito prejudicial à saúde das aves. Porém, a amônia é um gás que a gente sente. E aí o gás que a gente sente, quando acomete as aves, automaticamente a gente já interfere, já aumenta a renovação, baixa a cortina, enfim, faz o que tem que fazer. O problema são os gases que a gente não sente e não vê. Como, por exemplo, nessa imagem da esquerda que vocês estão vendo aqui, essa imagem da esquerda nós temos cama nova. A amônia não vai ser produzida, mas gás carbônico aqui vai. Se nós não cuidarmos, o gás carbônico desse galpão, nesse momento aqui, vai ficar muito alto. Por que vai ficar muito alto? Porque nós vamos tentar gastar um pouco menos, isso é natural que aconteça com nós, seres humanos, tentar economizar, né? E aí a gente diminui um pouco a renovação de ar. Tanto é que a gente fala assim, primeira cama a gente trabalha com menos ventilação. Não, pessoal, nós temos que trabalhar com uma renovação de ar que atenda às exigências dos animais. E essas exigências estão relacionadas ao gás carbônico. Tá?
Muita importância com isso. Deem atenção extrema para isso, porque vocês, dessa forma, vão alavancar os resultados de vocês. Aqui nós temos então, nesse galpão, uma demonstração de um ar com uma entrada, ou seja, um galpão pressão negativa com entrada só de ar na frente, na extremidade ao contrária, eu costumo chamar de frente, né? Mas na extremidade ao contrário é onde estão os exaustores. E aí o que muitas vezes a gente faz? A gente acaba cometendo, o que deveria ser feito é isso aqui, ó. A gente tem que fazer com que o ar entre num ciclo e saia de todo o pinteiro, ou seja, o ar entre e saia do pinteiro naquele ciclo de renovação, para que a gente tenha por uniformidade todo o ar trocado do pinteiro. Mas muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes o ar, deixa eu voltar aqui para vocês verem, muitas vezes o ar, a gente pelo tempo que fica ligado os exaustores, um ou dois exaustores, enfim, os exaustores da ventilação mínima, eles acabam parando nesse meio do pinteiro aqui. E aí quando ele para nesse meio do pinteiro, estas aves que estão ao fundo, aqui mais para o lado dos exaustores, acabam recebendo o ar que estava nas aves na parte da anterior do pinteiro, na parte mais próxima da entrada de ar principal. Só que ali já é um ar que está contaminado com gás carbônico e com umidade, eliminado pelas aves que estavam na frente. Então sempre vai sofrer mais as aves do fundo. Por isso a importância de nós fazermos uma renovação completa em cada ciclo. E para isso nós precisamos, obviamente, de ter uma cama bem aquecida. Aí você diz, Lima, eu não consigo aquecer cama e fazer a renovação de ar que eu preciso. Então está na hora de você que me ouve, de repente pensar em fazer algum investimento no seu galpão. E aí, como a situação hoje no Brasil, e a gente sabe que a situação não está fácil, né? A crise que você tem aí, que você vive, na verdade não é que você vive, né? O momento que a gente tem aí é um momento que está bastante, de custos bastante elevado, a gente tem que trabalhar com com menor custo, mas que traga maior benefício. E aí eu acho que esse sinergismo entre a irradiação, o uso da irradiação, né, que é a campânula, junto com o forno que vocês têm para suplementar esse calor, é o mais barato e o mais eficiente. Então nós precisamos fazer com que realmente a gente consiga manter qualidade de ar dentro do galpão. E o inlet, para quem não tem, também é um investimento que se deve pensar, porém um investimento um pouco mais alto do que esse investimento anterior que eu falei. Ele faz uma renovação ao longo de todo o pinteiro de uma vez só. Por quê? Porque há entradas de ar ao longo de toda a lateral do galpão, fazendo com que o ar entre ao mesmo tempo aonde estão as aves, ao longo do comprimento de onde estão as aves. Isso que é o ideal para que a gente consiga a trabalhar e retirar os melhores resultados dos nossos galpões. E aqui, aquilo que eu quero fechar com aquilo que a gente vinha conversando, né, e falar para vocês isso que a gente está vendo aqui, ó. Abafar não é renovar, abafar não é aquecer. O que eu trago para vocês aqui, ó? Esta imagem aqui, eu vou aumentar aqui para vocês verem. Essa imagem aqui, essas duas imagens, são num galpão aonde eu estava tentando manter uma temperatura de ar mais quente, né? O produtor estava tentando manter uma temperatura de ar mais quente, mas com isso o gás carbônico estava em 1.400 ppm. E a temperatura somente em 25,5 graus, com uma umidade de 71%. O que isso acontece? É falta de renovação. Por quê? Porque em detrimento porque não tinha aquecimento, aí ele resolveu diminuir a renovação de ar. Só que isso está trazendo umidade para dentro do galpão, deixando essa umidade permanecer no galpão. O ar pesado, com umidade, ele é mais pesado e ele começa a andar perto da cama. A cama começa a absorver essa umidade. E aí essa cama começa a umedecer. Nós temos problema de cama úmida nesse momento. E o gás carbônico traz letargia, sonolência aos animais. E isso faz com que esses animais fiquem por mais tempo dormindo em vez de estar comendo. Né? Sem falar na amônia que não foi medida e nem mostrada para vocês aí, porque o momento era... no nariz a gente não sentia amônia nesse galpão, mas o momento era demonstrar que já estava sendo abafado esse galpão por motivo da falta de renovação. Muito cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado com tentar manter temperatura de ar através da diminuição da renovação.
Isso não melhora em nada o galpão, pelo contrário, só prejudica. Então, deem atenção para o aquecimento, que com isso vocês vão fazer uma ótima renovação. E aí, a partir daí, os resultados de vocês vai começar a surpreender vocês. Aquelas desculpas que antes você tinha, dizer, era o pintinho, era porque é frio, acabam. E aí vocês vão ver que vocês vão ter uma constância de resultado cada vez melhor. É isso que nós precisamos, é manter constância de resultado. Tá bom? E para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui um galpão onde eu considero um aquecimento bem feito, né? Através do uso da fornalha. Se vocês observarem aqui, ó, esse galpão ainda, antigamente, agora já não usa mais, mas estava usando o aquecimento de ar. Mas o que era feito nesse momento? Um aquecimento não baseado na temperatura de ar, e sim na temperatura de cama, com horas de antecedência para que o ar passe calor para a cama. E com isso as aves se esparramem rapidamente pela pinteira, sem se preocupar em se manter aquecidas, e aí vão buscar água e comida. E com isso eu tenho menos desuniformidade no galpão, menos pintinho refúgio, porque não há uma desidratação, e os lotes acabam sendo cada vez melhorados. Isso a gente observa naqueles produtores onde eles entendem que realmente o aquecimento que a gente tem que ser feito nas primeiras semanas é aquecimento de cama, porque entendem a transferência de calor da cama para o pintinho por condução, os resultados sempre acabam ano a ano melhorando, porque a evolução genética faz com que isso ocorra. Pessoal, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui. Espero de coração que vocês, a partir de agora, deste vídeo, mais uma vez, não que não tenha falado nos outros, vocês consigam evoluir os seus resultados, né, e ter muitos êxitos, né, e felicidades nos lotes de vocês. Um grande abraço para vocês, fique com Deus e tenham certeza de que sorte não ajuda quem não está preparado. Vocês estando preparado e entendendo o que vocês estão fazendo, a sorte vai ajudar vocês.